Talvez tenha acontecido contigo ontem, hoje pela manhã ou faz algumas semanas. Você estava segurando o seu rosário, aquele que te acompanha há anos, e de repente, crack! O fio se partiu. As contas se espalharam pelo chão como lágrimas de cristal. Naquele momento, uma pergunta gelada atravessou teu coração. Será que isso é um sinal? Será que Deus está me dizendo algo? Você não é o primeiro, nem será o último a sentir essa inquietação profunda quando o sagrado se torna fragmentado diante dos nossos olhos. Santa Teresa de Ávila conhecia essa sensação de perplexidade diante dos sinais que a vida nos apresenta. Em seus escritos do Castelo Interior, ela nos ensina que nossa alma muitas vezes interpreta os acontecimentos externos como mensagens divinas, quando, na verdade, o verdadeiro diálogo com Deus acontece no silêncio do coração. Te has preguntado alguna vez por que um objeto tão sagrado como o rosário pode romper-se justo quando más lo necesitas? ¿Has sentido esa mezcla de tristeza y confusión cuando algo bendecido se quiebra entre tus manos? Teresa sabia que esses momentos de aparente quebra são, na verdade, oportunidades para nossa alma crescer em humildade e desprendimento. Como ela mesma escreveu, suas somos, irmãs. Faça de nós o que quiser. Leve-nos por onde for servido. Ela aprendeu através de suas próprias experiências místicas que Deus permite que as coisas materiais se rompam para nos ensinar que nossa verdadeira fortaleza não está no objeto, mas na fé que move nossos lábios em oração. Neste momento, enquanto você se pergunta sobre o significado desse rosário quebrado em suas mãos, Santa Teresa sussurra através dos séculos. A verdadeira oração não depende das contas que contamos, mas do amor que colocamos em cada palavra direcionada ao céu. Ela viveu momentos de aridez espiritual, onde até mesmo os objetos sagrados pareciam perder seu poder consolador, mas foi justamente nesses períodos que sua fé se tornou mais pura e resistente. Estás preparado para descobrir que talvez esse rosário roto seja o começo de algo mais profundo em tu vida espiritual? Santa Teresa de Ávila enfrentou momentos onde tudo ao seu redor parecia desmoronar. Suas reformas eram atacadas, suas visões questionadas, sua saúde fragilizada. Foi nesses períodos de aparente destruição que ela compreendeu uma verdade revolucionária. Deus permite que as coisas se quebrem, não como castigo, mas como libertação. Em uma de suas cartas mais tocantes, ela escreveu sobre como aprender a ver a mão divina mesmo nos momentos de perda e fragmentação. Has considerado que talvez tu rosário roto não és uma pérdida, sino uma invitação a uma forma mais profunda de oração? Quando observamos um rosário quebrado, nossa primeira reação é de lamento, como se houvéssemos perdido uma proteção invisível. Mas Teresa nos ensina, através de sua própria experiência, que os objetos sagrados são como andaimes, necessários para construir o edifício da alma, mas temporários. No Castelo Interior, ela compara nossa jornada espiritual a diferentes moradas, e em cada transição devemos deixar para trás aquilo que já nos serviu para abraçar o que está por vir. O rosário quebrado pode ser um convite para entrar numa morada mais profunda da oração. A mística abulense sabia que nossa tendência humana é agarrar-nos aos símbolos externos da fé como se fossem a própria fonte da graça. Ela mesma passou por períodos onde dependeu excessivamente de imagens, livros e objetos devotos, até que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que alguns deles se tornassem inacessíveis para que ela aprendesse a encontrá-lo diretamente no centro de sua alma. ¿Te has dado cuenta de que quizás has estado buscando a Dios en las cuentas del rosario cuando Él ya estaba esperándote en el silencio de tu corazón? Cada conta que se espalha pelo chão carrega consigo as orações que já foram elevadas ao céu. Teresa nos lembra que essas orações não se perdem quando o fio se rompe. Elas já cumpriram seu propósito e estão guardadas no coração de Maria. O rosário quebrado não é o fim da devoção, é a graduação para uma forma mais madura de relacionar-se com o sagrado. Como ela dizia, não penseis que isto não vos há de custar e que o haveis de achar já feito, referindo-se ao processo de desapego que nos leva à verdadeira união com Deus. A Igreja Católica, através de seus ensinamentos mais profundos, nos orienta sobre como compreender a natureza dos sacramentais como o rosário. No Catecismo da Igreja Católica,
encontramos a explicação de que os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja que dispõem os homens a receber o fruto principal dos sacramentos e santificam as diversas circunstâncias da vida. Santa Teresa, mesmo sem ter acesso a essa formulação moderna, viveu essa realidade em sua própria experiência mística, compreendendo que o valor espiritual não reside no objeto em si, mas na disposição interior da alma que o utiliza. Quando um rosário se quebra, muitos fiéis são tomados por uma angústia que mistura superstição com genuína preocupação espiritual. Mas Teresa nos ensina através de sua vida que devemos distinguir entre a verdadeira espiritualidade e as crenças supersticiosas. Em suas moradas, ela adverte sobre o perigo de buscar sinais externos constantemente, quando o verdadeiro sinal da presença de Deus é a paz interior que permanece mesmo em meio às tempestades. ¿Has pensado que talvez tu ansiedad por el rosário roto viene más del miedo supersticioso que de la verdadeira fé? O Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia nos recorda que os objetos bendecidos devem ser tratados com dignidade, não por possuírem poder mágico, mas porque foram dedicados ao serviço de Deus e representam nossa reverência pelo sagrado. Santa Teresa compreendia profundamente essa distinção. Ela venerava os objetos santos não como amuletos, mas como lembretes tangíveis do amor divino e como instrumentos que ajudavam sua alma a elevar-se em oração. Cada vez que segurava seu rosário, ela o fazia com a consciência de que estava participando de uma tradição de amor que conectava seu coração ao de Maria. A tradição católica estabelece que quando um sacramental como o rosário não pode mais ser usado, deve ser descartado de maneira respeitosa, enterrado em local digno ou entregue à paróquia para descarte adequado. Teresa nos lembra que esse cuidado não nasce de medo ou superstição, mas do mesmo amor que nos leva a tratar com carinho as fotografias de pessoas queridas ou as cartas de quem amamos. ¿Comprendes ahora que cuidar del rosario roto com respeto es un acto de amor, no de obrigación temerosa? É uma forma de ensinar às futuras gerações que o sagrado merece nossa reverência, mesmo quando não conseguimos mais utilizá-lo. Santa Teresa de Ávila descobriu, ao longo de sua jornada mística, que existe um nível de oração que transcende completamente a necessidade de objetos externos. Em seus escritos mais maduros, ela descreve estados de união com Deus onde as palavras se tornam desnecessárias, onde até mesmo o rosário mais belo seria insuficiente para expressar o que acontece entre a alma e seu Criador. Foi nessas experiências que ela compreendeu que o rosário quebrado pode ser um convite divino para explorar territórios mais profundos da vida espiritual. ¿Te has preguntado si Dios permitió que tu rosario se rompiera para llevarte a un nivel más alto de intimidad con Él? No, castelo interior. Teresa descreve como a alma amadurecida aprende a entrar en oração sem depender de métodos específicos ou objetos particulares. Ela conta sobre momentos onde Deus a arrebatava em êxtase mesmo quando não tinha nenhum livro de orações ou rosário em mãos, ensinando-lhe que a verdadeira comunicação com o divino acontece no centro mais íntimo do ser humano. Quando seu rosário se quebra, talvez Deus esteja sussurrando: venha encontrar-me onde nenhum fio pode se romper, no santuário do seu coração. A experiência de Santa Teresa nos revela que cada etapa da vida espiritual tem seus instrumentos apropriados. Assim como uma criança usa muletas para aprender a andar, mas depois as abandona quando suas pernas se fortalecem, nossa alma às vezes precisa deixar para trás as ferramentas que a sustentaram numa fase para abraçar a liberdade de uma comunicação mais direta com Deus. O rosário pode ter sido seu companheiro fiel durante anos, mas talvez agora você esteja sendo chamado para uma forma de oração que dispensa intermediários. Sientes essa chamada interior a uma oração mais livre, mais espontânea, mais íntima? Teresa nos ensina que não devemos temer essa transição, mas abraçá-la com confiança. Em suas cartas, ela orientava suas filhas espirituais que quando Deus retira uma forma de consolação, é sempre para oferecer algo maior. O rosário quebrado não representa o fim de sua devoção mariana, mas talvez o início de uma relação com Nossa Senhora que transcende rituais específicos e se torna uma presença constante em seu coração. Como ela própria experimentou, há momentos onde Maria se comunica conosco através do silêncio profundo, onde cada respiração se torna uma Ave Maria e cada batimento do coração
um momento de entrega total. Durante sua vida, Santa Teresa enfrentou o desafio de distinguir entre verdadeiras comunicações divinas e as projeções de seus próprios medos e desejos. Ela desenvolveu critérios rigorosos para discernir quando algo era realmente um sinal de Deus e quando era produto de sua imaginação, ou pior ainda, de tendências supersticiosas. Em relação aos objetos que se quebram ou eventos externos que pareciam carregar mensagens, ela era especialmente cautelosa, sempre voltando ao que chamava de frutos. Uma verdadeira comunicação divina sempre produz paz, humildade e caridade maior. ¿Has examinado si tu preocupación por el rosario roto está produzindo paz interior ou ansiedade? A grande mística espanhola sabia que nossa mente humana tem uma tendência natural de buscar padrões e significados em eventos aleatórios, especialmente quando estamos passando por períodos de incerteza ou sofrimento. Ela observou em si mesma e em suas dirigidas espirituais que muitas vezes atribuíamos causas sobrenaturais a acontecimentos perfeitamente naturais, especialmente quando estávamos emocionalmente vulneráveis. Um rosário que se quebra pode ser simplesmente o resultado do desgaste natural do material, o fio que envelheceu, as contas que se soltaram pelo uso constante, o fechamento que se enfraqueceu com o tempo. Mas Teresa também nos ensina que isso não significa que devemos descartar completamente a possibilidade de que Deus use eventos naturais para nos falar. A chave está no discernimento. Se a quebra do rosário te leva a uma oração mais profunda, a um exame de consciência sincero, a uma renovação de tua devoção, então, independentemente de ter sido um sinal específico ou não, Deus está usando essa circunstância para teu bem espiritual. Puedes ver como incluso los eventos naturales pueden convertirse en oportunidades de gracia cuando los recibimos con fe. O critério teresiano para avaliar qualquer suposto sinal divino é sempre pragmático e centrado nos frutos espirituais. Se a experiência te aproxima de Deus, te torna mais humilde, mais caridoso, mais confiante na providência divina, então ela está cumprindo uma função positiva em tua vida espiritual, independentemente de sua origem sobrenatural ou natural. Santa Teresa viveu essa sabedoria quando muitas de suas visões foram questionadas por teólogos. Ela não se defendia provando sua origem divina, mas mostrando como elas a tornavam uma pessoa melhor, mais santa, mais útil ao reino de Deus. Santa Teresa aprendeu através de suas próprias experiências de perda, a morte de sua mãe quando era jovem, as doenças que a afligiram durante toda a vida, as incompreensões que enfrentou em suas reformas, que Deus muitas vezes usa o que parece ser destruição como preparação para uma renovação mais profunda. Em uma de suas cartas mais tocantes, ela escreve sobre como cada perda significativa em sua vida abriu espaço para que Deus plantasse sementes de graças ainda maiores. O rosário quebrado pode estar seguindo esse mesmo padrão divino. Algo precisa terminar para que algo novo possa começar. Has considerado que talvez necessitas soltar lo viejo para receber lo nuevo que Dios quiere darte? Quando observamos a trajetória espiritual de Teresa, percebemos que seus maiores avanços místicos coincidiram com períodos onde ela foi forçada a abandonar práticas ou objetos que haviam se tornado confortáveis demais. Ela conta sobre como Deus, em determinado momento de sua vida, permitiu que ela perdesse acesso aos livros de oração que tanto amava, forçando-a a desenvolver uma comunicação mais direta e pessoal com ele. O rosário quebrado pode estar cumprindo essa mesma função pedagógica em sua vida, removendo uma muleta espiritual para que você desenvolva músculos de fé mais fortes. A renovação teresiana nunca é um processo fácil ou indolor. Ela envolve deixar para trás aquilo que é familiar e seguro para aventurar-se em territórios desconhecidos da vida espiritual. Mas Teresa nos assegura que vale a pena. Não penseis que isto não vos há de custar e que o haveis de achar já feito. Olhai o que custou a nosso esposo o amor que nos teve. Para nos livrar da morte, a padeceu tão penosa como a morte na cruz. O desconforto atual pode ser o preço que você está pagando por um relacionamento mais maduro y auténtico con Deus. ¿Sientes esa inquietud interior que te dice que ya no puedes orar de la misma manera que antes? ¿Notas que las palabras familiares del rosario ya no resuenan en tu corazón como solían hacerlo?
Teresa diria que esses são sinais de que sua alma está crescendo, que você está sendo chamado para formas mais elevadas de comunicação com o divino. O rosário quebrado é apenas o símbolo externo de uma transformação interior que já estava acontecendo em silêncio. Deus está te preparando para receber algo que você ainda nem consegue imaginar. Algo que tornará todas as perdas anteriores insignificantes diante da magnitude da nova graça que está sendo preparada. A tradição católica, construída sobre séculos de sabedoria espiritual e pastoral, nos oferece diretrizes claras sobre como tratar objetos sagrados que não podem mais ser utilizados. Santa Teresa, mesmo em sua época, demonstrava profundo respeito pelos sacramentais, não por superstição, mas por compreender que eles representam nossa relação com o sagrado e devem ser tratados com a mesma dignidade que dedicamos a tudo aquilo que amamos. Quando um rosário não pode mais cumprir sua função, o primeiro passo é reconhecer que ele ainda merece nossa reverência, assim como honramos a memória de pessoas queridas, mesmo depois que partem. Compreendes que cuidar del rosário roto com respeto é uma forma de honrar todas as orações que foi testigo? O método mais tradicional e recomendado pela Igreja é levar o rosário quebrado até sua paróquia e entregá-lo ao padre. Isso não é apenas uma questão de conveniência prática, mas um ato de comunhão eclesial. Você está confiando à comunidade de fé o cuidado daquilo que foi sagrado em sua vida pessoal. O sacerdote, como pastor da comunidade, tem a responsabilidade e a autoridade para garantir que o descarte seja feito de maneira apropriada, seja através do enterro em solo consagrado ou da queima seguida de enterro das cinzas. Santa Teresa aprovaria essa decisão porque demonstra humildade e confiança na sabedoria da Igreja. Se por alguma razão você não consegue levar o rosário à paróquia, a tradição permite que você mesmo realize o descarte, desde que seja feito com reverência total. O enterro em um local digno, como um jardim onde você costuma orar ou um cantinho especial de sua casa, é uma opção respeitosa. Durante o processo, Teresa sugeriria que você elevasse uma oração de gratidão por todas as vezes que aquele rosário mediou suas conversas com Maria, pedindo que as graças recebidas através dele continuem frutificando em sua vida espiritual. Pode sentir como este acto de despedida pode convertir-se em uma oração profunda de agradecimento? Jamais se deve jogar um rosário quebrado no lixo comum, assim como jamais jogaríamos no lixo uma carta de amor ou uma fotografia de família. Isso não é superstição, mas educação do coração. Estamos ensinando nossa alma a reconhecer a diferença entre o sagrado e o profano, entre aquilo que merece reverência e aquilo que pode ser descartado casualmente. Santa Teresa sabia que esses pequenos gestos de respeito formam nosso caráter espiritual e nos preparam para reconhecer e honrar o sagrado em todas as dimensões da vida. O modo como tratamos o rosário quebrado revela muito sobre como compreendemos nossa relação com Deus e com tudo aquilo que Ele toca com sua graça. Santa Teresa de Ávila possuía uma compreensão profunda sobre como Deus usa os símbolos materiais para ensinar verdades espirituais. Em suas experiências místicas, ela frequentemente recebia insights através de imagens e metáforas que depois se revelavam carregadas de significado profético para sua jornada interior. O rosário quebrado, visto através dos olhos contemplativos que Teresa desenvolveu, pode ser compreendido como uma parábola viva sobre a natureza da vida espiritual. Tudo o que é material é temporário. Tudo o que é verdadeiramente espiritual é eterno. ¿Has pensado que tal vez tu rosario roto es una enseñanza visual sobre la diferencia entre lo que perece y lo que permanece para siempre? O fio que se rompe pode representar-nos a tendência humana de tentar controlar nossa relação com Deus através de métodos e rotinas rígidas. Teresa experimentou períodos em sua vida onde tentou sistematizar sua oração, criar métodos seguros e previsíveis para encontrar-se com o divino. Mas ela aprendeu que Deus não se deixa aprisionar por nossas estruturas humanas. Ele é livre para vir quando quer, como quer, através dos meios que escolher. O rosário quebrado pode ser um lembrete suave de que nossa fé não deve depender de objetos externos, por mais sagrados que sejam, mas deve estar enraizada no relacionamento vivo e dinâmico com Deus. As contas espalhadas pelo chão também carregam seu próprio simbolismo. Cada conta representa orações elevadas, momentos de comunhão com Maria, lágrimas derramadas em súplica ou gratidão. Quando se espalham, elas não se perdem.
elas simplesmente assumem uma nova forma de existência. Santa Teresa diria que assim como aquelas contas físicas se dispersaram, as orações que elas mediaram agora estão livres para frutificar de maneiras que transcendem o objeto original. Puedes imaginar todas tus oraciones del rosário como semillas que agora estão sendo plantadas em terrenos novos de tu vida espiritual? Há também uma beleza misteriosa no momento da quebra em si. Teresa, que experimentou êxtases onde sentia como se sua alma fosse literalmente retirada do corpo, compreendia que alguns encontros com Deus são tão intensos que nossa estrutura humana normal não consegue contê-los. O rosário que se quebra pode estar ecoando essa realidade espiritual. Talvez sua vida de oração tenha crescido tanto que as formas antigas não conseguem mais comportar a intensidade do que está acontecendo entre você e Deus. A quebra não é destruição, é expansão, como a borboleta que precisa romper o casulo para voar. Nos estágios mais avançados de sua jornada mística, Santa Teresa descobriu uma liberdade espiritual que transcendia completamente sua dependência de objetos, métodos ou mesmo palavras específicas para se comunicar com Deus. Ela descreve estados de oração onde não é estar às escuras nem cerrar os olhos, nem consiste em coisa alguma exterior, referindo-se a uma forma de recolhimento que acontece independentemente de circunstâncias externas. O rosário quebrado pode ser um convite para você experimentar essa mesma liberdade, essa capacidade de encontrar Deus em qualquer lugar, a qualquer momento, sem depender de instrumentos específicos. ¿Te atreves a descubrir esa libertad de orar con las manos vacías pero el corazón lleno? Teresa ensinou que existe uma diferença fundamental entre usar objetos sagrados como apoios e usá-los como muletas. Os apoios nos sustentam temporariamente enquanto desenvolvemos força própria. As muletas nos mantêm dependentes indefinidamente. Ela observou que muitas pessoas ficavam tão presas aos métodos externos de oração que nunca desenvolviam a capacidade de comunicar-se diretamente com Deus. O rosário quebrado pode estar sinalizando que você já não precisa mais dessa forma de apoio, que sua alma desenvolveu músculos espirituais suficientes para sustentar-se em formas mais livres e espontâneas de relacionamento com o divino. Essa liberdade não significa abandono da devoção mariana, mas sua maturação. Santa Teresa manteve sua devoção a Nossa Senhora durante toda a vida, mas ela evoluiu de uma devoção baseada em práticas específicas para uma presença constante e íntima de Maria em seu coração. Quando você não precisa mais contar contas para lembrar-se de Ave-Marias, é porque as Ave-Marias se tornaram o ritmo natural de sua respiração espiritual. Quando você não precisa mais segurar um objeto para sentir-se conectado a Maria, é porque ela se tornou uma presença interior permanente. Cientes-iais a presença constante de Maria, que não depende de objetos externos, sino que brota del centro de tu alma. A verdadeira liberdade teresiana não é licenciosidade espiritual, mas maturidade que permite flexibilidade sem perder o foco essencial. Como uma mãe experiente que não precisa seguir manuais para cuidar de seus filhos porque desenvolveu intuição maternal, a alma madura não precisa seguir métodos rígidos para comunicar-se com Deus porque desenvolveu sensibilidade espiritual. O rosário quebrado pode estar marcando sua graduação dessa escola de dependência externa para a Universidade da Comunicação Direta com o Divino. É um diploma invisível que certifica que você está pronto para aventuras espirituais maiores. Santa Teresa de Ávila chegou ao final de sua vida com uma certeza absoluta. Existe um tipo de oração que independe completamente de objetos, palavras ou métodos específicos. É a oração que ela chamava de união transformante, onde a alma se torna tão unificada com Deus que cada momento da existência se transforma em comunicação contínua com o divino. Quando você alcança esse nível de intimidade espiritual, percebe que nunca mais precisará temer que algo se quebre, porque aquilo que é verdadeiramente essencial em sua vida de oração tornou-se indestrutível. Puedes vislumbrar ya esa oración que no depende de nada externo porque brota directamente de tu unión con Dios? O rosario quebrado, visto a partir de esa perspectiva final, revélase como un profesor disfarçado. Ele veio para ensinar-lhe que sua verdadeira força espiritual não residia nas contas que você segurava, mas na fé que movia seu coração enquanto as segurava.
Cada Ave Maria que você rezou através daquele rosário ajudou a construir em sua alma uma capacidade de comunicação com Maria, que agora transcende qualquer objeto físico. Como Teresa experimentou em seus próprios êxtases, chega um momento onde a alma está tão inflamada de amor divino que as mediações externas se tornam desnecessárias porque a união acontece diretamente, imediatamente, constantemente. Teresa nos assegura que quando chegamos a esse estágio, não perdemos nossa humanidade nem nossa necessidade de comunidade e rituais. Pelo contrário, participamos deles com uma liberdade e autenticidade renovadas. Você pode continuar rezando rosários quando sentir chamado para isso, mas agora o faz não por dependência, mas por escolha livre. Pode participar de orações comunitárias não porque precisa delas para encontrar Deus, mas porque quer compartilhar com outros a alegria de sua presença. Cientes és a diferença sutil, pero profunda, entre orar por necessidade e orar por amor puro? A última lição que Santa Teresa nos deixa através dessa experiência do rosário quebrado é uma promessa. Quando você descobre que pode falar com Deus e com Maria sem precisar de objetos intermediários, quando sua oração se torna tão natural quanto respirar, você finalmente compreende que nada pode quebrar sua conexão com o divino. Nem a doença, nem a pobreza, nem a solidão, nem mesmo a morte. Porque você descobriu que sua alma é um templo onde Deus habita permanentemente. E templos construídos pelo próprio Deus são indestrutíveis. Como ela escreveu em seus últimos anos, suas somos, irmãs, faça de nós o que quiser, leve-nos por onde for servido. Mas agora, com a certeza absoluta de que esse ser de Deus é a liberdade